Sejam todos bem-vindos. Esse é um estudo que a gente vem fazendo, que é o caminho da espiritualidade, segundo a Fraternidade Branca. Hoje a gente vai fazer a leitura do livro Haja Luz, continuando o capítulo 7 do quarto raio branco cósmico do mestre Serafis Bey. É o capítulo 7 do livro Haja Luz, ok? Eu tô aqui com a Ana Quintal. Né, Ana? Boa noite. Boa noite, boa noite. Então, a gente vai continuar da página do livro Haja Luz 115, ok? Antes da gente começar, vamos fazer uma invocação desse raio, invocação da pureza. A gente está no raio da pureza, né? Então, a gente vai fazer agora, tá bom? Então é só me acompanhar mentalmente, pode repetir comigo. Pelo poder do Deus Todo-Poderoso, eu determino a chama da pureza expandir-se plena e incessantemente em cada célula de vosso corpo. Eu ordeno que se afastem as sombras das vibrações impuras, visto que são a causa das limitações humanas e que elas se transformem em luz. Eu ordeno agora que isto seja feito através da poderosíssima atividade do raio azul da pureza do Cristo cósmico de meu coração. Eu ordeno ainda que se expanda, expanda, expanda a pureza no centro de todos os vossos elétrons, até que nada mais limite e aprisione vossa vida em infortúnios e até que cessem todas as trevas. Bonita essa invocação, né? Muito lindo. Que se expandam, que se expandam, que se expandam a luz por todas as nossas células, né? Por todos os nossos corpos. Então vamos lá. Começando, e aí é aquilo. Surgiu alguma dúvida, algum interesse de fazer alguma interrupção? Tranquilo, pode fazer uma pergunta, tá bom? E aí a gente depois segue. Então, o arcanjo Gabriel diz, lembra, o Gabriel, ele era o responsável pela chama da ressurreição, né? Trazendo a consciência de que a ressurreição é o nosso retorno à nossa identidade celeste, que foi o tema da live passada, da leitura passada. Então, benditos filhos da vivente encarnação divina, venho do trono do Rei dos Reis e trago-vos a recordação de vossa identidade celeste. Trago-vos esta herança que somente precisa ser reconhecida. Eu gosto muito desse trecho, né? A nossa herança, a nossa identidade, ela só precisa ser reconhecida, porque nós já conhecemos ela, né? Já temos ela, então nós só precisamos reconhecer. Trago-vos a herança que somente precisa ser reconhecida por vós, para que possais glorificar o Pai no mundo exterior, libertando e salvando a terra que até agora foi vossa hospedeira paciente e protetora. Olha que interessante. Ele vem com essa missão de nos ajudar a reconhecer a nossa identidade para que a gente possa glorificar o Pai Celeste no mundo exterior. O mundo material é considerado o reino, o mundo exterior, né, para Deus. O mundo interno é esse mundo espiritual. E o que é material é exterior. É como se fosse uma casca, né? Então, nós estamos na casca do grande corpo de Cristo, né? Nós somos a pelezinha aqui, né?
Então, até libertando e salvando a terra, mas precisa ser reconhecida por vós para que possais glorificar o Pai no mundo exterior. Libertando e salvando a terra, que até agora foi vossa hospedeira paciente e protetora. Então, nosso objetivo aqui é ajudar a libertar a terra. Olha que coisa incrível, né? Mas por que que as religiões não falam isso, né? Isso aqui está desde 1934, esses livros foram. Ninguém fala disso. Por quê, né? Porque ninguém tem esse interesse, né? Eu vejo assim, ninguém tem o interesse de lembrar a gente do poder que nós temos, né? E Porque da missão, né? se a gente está aqui para ajudar a libertar a Terra, por que que a gente tem que ser submisso, igual que as religiões colocam a gente naquela situação, né? Somos Sim. pecadores, somos miseráveis, somos dependentes sempre de alguma coisa de fora da gente, né? Sempre um intermediário, né? Tem que ter um intermediário entre você e Deus, né? Sim. E aí não tem liberdade, não tem poder, e aí a terra fica nessa situação, porque as pessoas que vieram para fazer este trabalho não têm nem consciência, né, do trabalho que vieram fazer, né? Aí que está a questão do despertar, né? Sim. Só que também, né, Ana, tem muita gente nesse despertar ainda sem entender qual é o papel delas, né? Sim, sim. Também acho que tem muito engano nesse despertar, onde as pessoas ficam vendo só assim, o despertar como, olha o que esconderam da gente, olha só o que estão escondendo da gente. Ficam olhando aquelas misérias que esconderam da gente. Eu acho que Mas esse, aí assim, é o despertar para fora, é o quando na primeiro verdade, passo, né? Mas tem que sair disso, né? sim, aí você vem para dentro, né? Aí você começa a fazer o seguinte: ah, tá, isso tudo tá me causando o quê? Ai, raiva, né? Angústia. Então, trabalho interno, saindo disso, dissociando isso. É o Se, processo, né? É o processo, são os degraus, né? Primeiro sim, você se liberta, acorda, se libera para poder ajudar a libertar outros, né? sim, sim. Muito bom. Venho do reino da luz divina, que nunca falha. Ao limitado e sombrio, venho do reino da luz divina que nunca falha, ao limitado e sombrio reino da terra, para advertir-vos, ó deuses, fala com nós como sendo deuses, porque permaneceis nas trevas, quando em vossos corações arde o fogo da imortalidade? Tudo está contido nesse fogo. Ele tem todo o poder para transformar, harmonizar, purificar, curar e restabelecer a ordem em qualquer condição por meio do pensamento, né? Então, assim, nós temos dentro de nós esse fogo da imortalidade e nós precisamos purificar, harmonizar tudo isso através do pensamento. Eu sou conhecido como o arcanjo da ressurreição e tenho o privilégio e a honra de cooperar com a hierarquia cósmica para devolver a mestria às consciências. Mestria é essa que deriva do desenvolvimento de todos os homens e que foi assegurado a seus espíritos em juramento. Olha que lindo. Então, a missão dele é garantir que a gente vai alcançar. Você sabia que o arcanjo Gabriel tinha essa missão, esse poder todo? Dentro do raio branco, né? Eu não sabia essa é a missão dele, fazer a gente alcançar a maestria. E é um compromisso muito forte que ele tem nisso, né? Muito lindo. Acordar, né? Dar um sacode, Nossa, acorda. pensa o trabalho desse arcanjo, meu Deus do céu, misericórdia, hein? Fala sério. Então, assim, uma prática bacana aqui, né?
falando da ressurreição, então a gente pode usar essa declaração, né? Eu sou a ressurreição e a vida para tudo, né? Na minha saúde, eu sou a ressurreição e a vida na minha família, nas minhas finanças, nos meus negócios, né? Ativando essa chama da ressurreição, trazendo esse espírito de vida que é a presença divina, né? Permaneço na esfera do quarto raio e colaboro com o grande mestre ascensionado Serafes Bey e com o Eu Sou, o próprio santo ser crístico da raça humana. Então ele coopera com os dois, com o Eu Sou, o ser crístico da raça humana e Serafes Bey. Eu sou bem preparado para levar à perfeição divina cada uma dessas emanações divinas. Olha só. Ele está dizendo, eu sou bem preparado, então olha só a gente embarcar na dele. Realizo a minha adoração no mesmo templo, isto é, no templo da quarta esfera, ou quarto raio, o templo de Serafis Bey. Estou dia a dia ao lado de vosso próprio santo ser crístico, nesse templo, né? Que ele faz a adoração. Eu já pedi para ir lá e lembrar, Luxo, né? É, templo é Luxo. Luxor, o raio branco? É o templo de Luxo. É de Luxor, exatamente. Meu Deus, né? Demais. É isso mesmo, a gente viu na passada, né? É isso aí. Foi É, ele que levou a chama deste raio lá de Lemúria. De Lemúria? Aquela cidade que afundou para Luxor. Qual que foi? É Lemúria ou foi a outra? Atlantis, você está falando. Atlântida. Foi quando estava afundando Atlântida. Ele era um dos guardiões dessa chama. E ele, nossa, a história dele, que eu acho que foi numa outra leitura que você não estava. Ele andou de barco, assim, pensa barco naquela época, segurando essa chama acesa. Foi uma viagem extremamente desgastante. Foi assim, equivalente a atravessar o continente aqui do Brasil até a África, mais ou menos, levando a chama. Quando ele acabou de chegar em Luxor, aí eles ouviram um grande estrondo, né, como se fosse um terremoto, tal. Foi quando a Atlântida afundou e alguns barcos de algumas pessoas que estavam nessa caravana não sobreviveram. Foi só ele chegar com a chama. É incrível essa história, né, também. Meu Deus. Então, assim, desejo transmitir minha opinião. Você quer falar alguma coisa? Não, não. Ah, tá. Desejo transmitir minha opinião de que chegou a hora de abrirdes as portas e as janelas de vossas almas à realidade da preciosa e sublime presença divina, que foi feita à imagem dos deuses pais deste sistema e que tens o compromisso de corporificar no mundo físico. Então, assim, ele está falando, agora é a hora. Abre sua janela, sua porta da alma, porque agora vocês têm que incorporar essa presença divina e trazer isso para a manifestação física dessa presença divina, né? Religião não é apenas o ato externo de uma cerimônia, ao contrário, ela é uma questão de vivência diária, de cada minuto pautado por completo bom senso, disciplina, autodomínio e reflexão. É ainda o desdobramento do amor e gratidão a Deus, que vos deu a vida e vos mantém no universo há bilhões de anos. Então é isso, né? A religião é aquela coisa do religare e considerando que o templo somos nós, né? Nós somos o templo dessa presença corporificada, né? Ah, com todo o poder de meu coração, eu carrego agora os vossos três corpos: emocional,
etérico e físico, com o glorioso poder da chama da ressurreição, para inverter a corrente de energia de vossos corpos, que se encontram aprisionados nas oitavas mais baixas, que formam um campo magnético que vos atrai e prende à terra. Deveis ser livres. Então, ele é o anjo que ajuda a gente a fazer a inversão. Se a gente está na espiral descendente, ele vai fazer assim, ó, ei, é para cima. Vai, vira pra cima. Aí vocês só afundam, né? Eu, Gabriel, falo aos vossos corações, recordai-vos de mim, olha só. Você não chegou a ver o filme ainda do Enoque, não, né? Não, não, A ainda não. hora que você vê vai ser muito legal. O filme de Enoque tem os sete arcanjos e sete raios. É incrível. E o arcanjo Gabriel, você fica assim apaixonada. É demais, é muito Eu já interessante. sou. Não, Miguel. Miguel, Gabriel, o Gabriel e o Rafael, né? Que é o da Rafael. cura, da chama da verde. Meu Deus. Apelai à chama da ressurreição, deixai tudo que estiver morto em vós reviver. A luz divina, a juventude divina, a força vertical divina, o ouvido divino. Olha que lindo, ele está falando, deixa tudo que está adormecido, morto aí, sem função, ressuscitar. O ouvido divino, a beleza divina e o amor divino. Então é assim, né? O convite é, o que que na nossa vida não está legal? Ah, eu não estou legal na saúde, eu não estou legal me sentindo, a minha estima está baixa. Então ativa a beleza, faz a ressurreição para sua beleza, as finanças, o amor, a família, o que quiser. A envolvente natureza divina vive em vós. Existe uma centelha em vosso coração. Do contrário, não poderias ter uma forma física. Nessa centelha encontra-se a onipotência de Deus e eu a alento com a chama de meu espírito. Vós que estáis dormindo, vinde todos, desenvolvei a mestria e sede divinamente livres. Muito linda, né? Bem, o Elohim da pureza, o bem-amado Clare diz: Eu sou o Elohim da pureza. Eu sou o protetor do plano imaculado da Terra e do universo. Eu sou o protetor do plano imaculado de vossa própria e individualizada divindade, que vive na esfera da liberdade divina. Então, o Elohim, Claire, ele cuida daquele nosso plano de alma, o plano imaculado da nossa alma, aquilo que a gente veio fazer aqui, que a gente às vezes se perde, esquece, né? Então ele chama de plano imaculado, que vive na esfera da liberdade divina. Esse plano é o vosso modelo perfeito, que originalmente foi criado por Deus. Algum dia devereis reproduzi-lo em toda a sua perfeição. Olha que legal. Eu sou mais do que isso. Eu sou a chama da pureza cósmica, a energia natural de vossa própria vida e não algo a adquirir ou que deva ser atraído do exterior. Então, o que que ele está dizendo aqui? Eu vou repetir, né? Eu sou a chama da pureza cósmica, a energia natural de vossa própria vida. Então, essa chama da pureza é a energia natural de nossa vida. E não algo a adquirir. A gente não precisa adquirir essa pureza. Está em nós. Ou que deva ser extraído do exterior. Então, essa chama da pureza está em nós. Eu sou o hálito de pureza dos elétrons que vive nos átomos que compõem o corpo físico. Eu sou a vida de cada célula de vosso corpo, dos átomos e da rotação de seus núcleos.
Em verdade, eu sou sempre em vós, pois eu sou a vossa vida. Eu sou o alento da chama da pureza que invocais quando vos debateis no grande oceano que é o mundo dos sentidos. Eu sou a emanação da luz da pureza em vossos corpos mentais. Eu sou a pura luz eletrônica em cada célula do manto etérico, que aguarda ser liberada das sombras. Eu me estendo em cada núcleo de célula e amplio a minha pureza em cada átomo de vossos quatro corpos inferiores. Eu expando, eu expando, eu expando a minha verdadeira natureza, que é a pureza de tudo que está sob a terra e em toda a atmosfera. Se vos fosse possível reter um único elétron no momento em que flui da presença divina ao vosso coração, poderias ver que esse mesmo elétron guarda em si toda a majestade, grandeza e poder da natureza divina dos deuses pais. Jamais o elétron poderá ser maculado, pois a minha chama cósmica da pureza crística vive nele. Então, de onde vêm as trevas, as limitações, as doenças, a velhice e as depressões, se o elétron é puro, né? Esses resultados nada mais são do que teias sombrias no tecido que veste o elétron e que surgiram pelo mau hábito de vosso eu externo de fixar a atenção, os pensamentos e os sentimentos no que vos rodeia, e pela imperfeição existente na atmosfera terrestre. Se a... Entendeu aqui que legal? O elétron é puro. Nós, como observadores, usando nossos sentidos, tudo que a gente se fixa e observa de errôneo e imperfeito, a gente está contaminando os elétrons. É aquilo que a gente coloca a nossa atenção, a gente gera, é a nossa percepção, né? É onde a gente percebe a maneira como a gente percebe. Sim, a Aí gente vem se aquela, fixa. aí vem aquela questão da dinâmica toda, né? O pensamento que gera emoção, que aí Sim. Por e vai criando isso, essa né? capa, né? Essa capa Sim, que fala de véu, né? Como se o véu fosse sim. alguma coisa fora, mas aí ficou muito claro É como que se o fosse uma véu roupagem, é uma vestimenta, é uma camada, é uma teia, né? Então, é assim, por isso. Não dá para brincar, né? Quanto mais a gente pensar nas coisas puras e belas, mais a gente vai estar manifestando a pureza e a beleza. é aquela questão da identificação, né? É a gente Exatamente. ver as coisas como observador e não se identificar com aquilo. Não é Sim. fácil, né? Falar é fácil fazer. Quando a Sim, gente mas percebe, então, e aí o melhor ainda é quando você seleciona aquilo onde você vai direcionar a sua atenção. Olhar para as coisas que são belas, perfeitas, a natureza, boas músicas, boas literaturas, né, boas conversas, porque aí você vai estar imprimindo, se fixando em coisas boas. Ou seja, você está sim, direcionando o seu sentido para coisas interessantes e positivas. Você começa a ver coisas negativas, mesmo que você não se identifique, você está trazendo, os sentidos é. estão sendo contaminados. Mas como a gente está aqui vivendo, Sim, se relacionando, nem sim. sempre isso é possível. As coisas chegam. Você Então, abre a mas sua aí a gente janela, precisa você fazer o quê? vê. Aí a gente precisa É, fazer o quê? A limpeza, né?
não se Precisa limpar. identificar, Sim, né? Primeiro não se identificar, né? Mas quando você percebe que você emaranhou, aí você tem é, as suas ferramentas para você sair daquilo. é. Então, é muito Aí que vem o importante conhecimento, né? O autoconhecimento, aí a importância, né? Porque usar essas ferramentas, né? às vezes você se emaranha, você se identifica sem perceber. Quando você vê, você está sentindo no teu corpo. Muito, é muito inconsciente, né? Se direcionou, tem muita coisa que não é consciente, né? Então, assim, a gente saiu, olhou para o mundo externo, viu coisas, ouviu coisas, aí daqui a pouco você já está sentindo aquilo e está emaranhado já. Aí você É. precisa fazer, opa, deixa eu cuidar de mim, né? E a maioria das vezes é inevitável, né? Porque a gente está nesse mundo, a gente está vivendo aqui, lá fora está um caos, né? Sim, Agora, a forma como você olha para esse caos é que faz toda a sim, diferença, sim. né? Sim, por isso que é importante você ter um objetivo, né? O objetivo, claro, o como eu quero estar, o como eu quero viver, para que, apesar do caos, eu estou indo para lá, né? Eu não me perco no caos. Eu quero estar bem, eu quero estar tranquila, eu quero estar em paz, né? Esse é o teu objetivo. Aí daqui a pouco bagunçou, você fala, opa, né? Então, deixa eu voltar aqui, fazer o meu trabalho. É que nem a gente sai na rua, você volta, precisa lavar a mão, precisa tomar um banho, né? Você não vai. Comer alguma coisa, precisa escovar o dente, né? Passar Sim, o fio dental, tem tudo isso. Essa higiene do corpo, a higiene mental, emocional e espiritual. A gente precisa fazer, né? Esses rituais, né? Então é isso. Se aceitardes sinceramente a cooperação de eu sou, pela misericórdia de Deus, hei de empenhar-me, tanto quanto possível, em afastar a substância sombria que envolve os vossos elétrons. Olha, eu expando e amplio o poder da chama da pureza, minha verdadeira natureza. Olha. Que, aliás, também existe em vós, ou seja, ele está lá expandindo, imagina o campo, a projeção dessa. Se ele é a própria chama da natureza. ô Gláucia, Ah, é um decreto isso aí, né, que você acabou de ler, né? Coloca lá no grupo depois, muito bom. esse É aqui, um né? decreto. Sim, eu sou, pela misericórdia de Deus, hei de empenhar-me, tanto quanto possível, em afastar a substância sombria que envolve vossos elétrons. Eu expando e amplio o poder da chama da pureza, minha verdadeira natureza, que, aliás, também existe em vós, né? É esse? É esse. Deixa eu Aham. marcar aqui. Já vou Isso é um marcar decreto, né? muito. E dá para ser bem simples. Eu expando. Calma aí, deixa eu marcar. Estou praticando. E a. Essa aqui é a ação. Coisinha daqui. Então vamos lá. Eu expando e amplio o poder da chama da pureza, minha verdadeira natureza, que aliás também existe em vós. Olha, muito bom. Falo diretamente aos elétrons que se destacaram Falo diretamente aos elétrons que se destacaram da causa primeva do universo e responderam ao chamado, atraídos pela força magnética da imortal chama trina, obedecendo-a conscientemente desde então. Olha que interessante. Ele fala assim: eu falo diretamente aos elétrons que se destacaram da causa primeva do universo e responderam ao chamado, atraídos pela força magnética da imortal chama trina, obedecendo-a conscientemente desde então. Então, o que que ele diz aqui? Que cada elétron tem uma inteligência. E alguns elétrons escolheram fazer parte dessa chama, né?
Entendeu isso? Ó, Sim, o entendimento que eu tenho, né, é, se fala muito isso, né? Ah, nós somos o átomo semente. O que que é o átomo semente? Nós somos um átomo. no Esse meio desse átomo cosmo, e esse átomo ele foi magnetizado, quer dizer, nós como átomos sementes vindo de Deus, Deus é energia, é pura luz. O que que é luz? sim, a E nós luz fomos é um grupo, magnetizados. Fala sim, assim, como é que eu vim parar aqui? Magnetismo. sim, É muito e, e interessante, né? por uma escolha consciente, né? Uma Sim, escolha. Ó, sim. falo diretamente aos elétrons. E aí a gente pode utilizar aquele conceito de Hermes Trismegistus, tanto em cima quanto embaixo, tanto com um ser que é um conjunto de átomos, como um cosmos que é um conjunto gigantesco de átomos, como o próprio átomo. Que isso já a ciência já provou que cada átomo tem uma inteligência. Cada Física quântica célula, está aí, né? Cada dia que passa, né? cada célula do nosso corpo tem uma inteligência e cada célula ela obedece ou não ao nosso decreto. As células que não têm direção, que se perderam a direção e a programação, são as células doentes. Então, quem não direciona as próprias células, as células estão sendo direcionadas por alguém aí, né? Elas- O Klein fala muito isso, essa questão de telefonar, né? Pega o telefone e liga para as células, né? Ele fez essa analogia já tem Que legal. bastante tempo, bem legal. Então, é assim, quem não fala para si, quem não assume a voz de comando do próprio corpo, da própria célula, está sendo dirigido por alguém. Por quem? Por crenças externas, né? Bem Falo direta, interessante. falo diretamente aos elétrons que se destacaram da causa primeva do universo. Eles se destacaram, ou seja, foram os melhorzinhos daquela causa primeva, né? Foram os que mais eficientes, né? Porque lembra quando a gente leu aquela história dos Elohims, aprendizes que estavam aprendendo a manifestar, né? Tem uns que aprenderam rápido, tem outros que levaram um tempão para poder manifestar. Então, ele está falando diretamente aos elétrons que se destacaram da causa primeva do universo, né? Ou foram é mérito, né? Os que se destacaram lá e responderam ao chamado, atraídos pela força magnética da imortal chama trina, obedecendo-a conscientemente desde então, ou seja, uma escolha consciente de obedecer à chama trina. Então, todos os elétrons que compõem a chama trina foram sendo atraídos para esta função, né? Aqui vem a invocação que a gente leu. Então, vou ler de novo, tá? Pelo poder do Todo-Poderoso, pelo poder de Deus Todo-Poderoso, eu determino, aí aqui vem a declaração, né? A determinação. Eu determino a chama da pureza expandir-se. Ele ordena isso. Expandir-se plena e incessantemente em cada célula de vosso corpo. Olha que lindo, ele ordena que ela se expanda, essa chama da pureza, se expanda plena e incessantemente em cada célula de vosso corpo. Eu ordeno que se afastem as sombras das vibrações impuras, visto que são a causa das limitações humanas e que elas se transformem em luz. Então, a causa da limitação humana são essas sombras, né? A falta da pureza.
Eu ordeno agora que isto seja feito através da poderosíssima atividade do raio azul da pureza do Cristo cósmico de meu coração. Através do coração dele, ele está ordenando para todas as nossas células de todos nós. Olha que coisa incrível! Do coração dele, ele está emanando isso. Eu ordeno ainda que se expanda, expanda, expanda a pureza no centro de todos os vossos elétrons, até que nada mais limite e aprisione vossa vida em infortúnios, e até que cessem todas as trevas. Muito legal, né? Nossa, Cada chama que a gente aprende tem uma invocação poderosa, sim. né? Tem a chama da transmutação, tem a chama da pureza, tem a chama da cura, tem a chama da sabedoria, né? Muito interessante a questão dos sete se compõem num só, né? Porque eles chegam e se expandem, mas na verdade eles são um complementando o outro. É muito interessante você estudar os separados, mas pensando no todo. Você vê, você está falando do raio branco, ele já falou do raio azul, A né? melhor figura de linguagem que traduz isso, que é uma figura bem bacana, é assim, é assim, a luz divina, ela é branca, pura. E aí o prisma, ela bate no prisma e abre os sete raios, né? Sim, Então, ou seja, é a hierarquia de trabalho. Deus é a completude. E aí, quando chega num outro nível, ele expande em raios para que cada um possa emanar, porque ninguém, nenhum mestre ascensionado tem o poder da hierarquia divina. Então é assim, aí divide, né? Aí divide a hierarquia. Então é assim, para a, termos a emanação divina, a gente não tem acesso a Deus direto, porque é impossível o quantum de energia. Então nós temos acesso as virtudes de Deus através desses mestres que emanam, né? Que divide, ó, eu sou esse mestre responsável pelo, e tem toda uma hierarquia. Esse mestre é responsável pelo raio verde que dispersou através do prisma, né? Esse tem o raio azul, todos os sete raios compõem a unidade, né? E aí tem uma muito, hierarquia, né, de serviço ao plano divino. E você vai. O filme Enoque, ele é tão lindo porque ele mostra isso, ele mostra o trono de Deus, ele mostra que o início da queda foi quando anjos, porque os anjos, cada dimensão tem regras e leis que não devem ser corrompidas, né? Então, quando fala assim, os anjos são obedientes à vontade de Deus, eles não são como nós, que temos o livre-arbítrio, né? É premissa dos anjos, assim, eles obedecem à vontade de Deus. Eles são seguidores da vontade de Deus. Então, o que acontece, o que traz o filme de Enoque é que anjos quiseram entrar na materialidade e viver a experiência humana do desejo. Aí eles caíram. Eles desceram e aí eles acharam que conseguiriam voltar. Só que quando eles desceram e experienciaram o desejo sexual, eles ficaram presos porque caiu a vibração deles. Então eles não conseguiram retornar. Só que eles tinham muito conhecimento, e aí começou a história, é muito interessante.
e a gente consegue fazer esse paralelo dos ensinamentos da Fraternidade Branca com o livro de Enoque, com a Bíblia. Só que a Fraternidade Branca explica, né? Não está contando histórias, ela explica. A Bíblia conta histórias, né? Então não tem muita explicação. Você vai ler na Bíblia, de repente tem um arcanjo, tem um, né? Um querubim, tem, mas você não entende direito a menos quem faz teologia, que aí vai estudar com profundidade isso, né? Mas E dá é, para traçar um paralelo também com a história da criação, né? Que a gente. Você vê que as coisas vão, essa questão dos anjos caídos, né? com a história Eu da quero. criação, É, que a gente. sim, Você viu, né? sim, e também com os ensinamentos do hinduísmo, né? Bhagavad Gita, Bhagavatam, tudo tem paralelos, né? São formas diferentes de contar a mesma história, Sim, né? É sim, muito, é muito muito interessante. interessante, né? Quero lembrar-vos que o desgosto e o sofrimento vêm única e exclusivamente da falta de pureza de vossos corpos inferiores. Olha, então, angústia, tristeza, desgosto, falta de pureza. Olha só. A má qualidade da energia toma lenta a vibração dos elétrons que compõem os átomos, e isso resulta em dor, limitação e adversidade. É mais ou menos como falar, eu tenho olhado muito para o meu corpo agora e para a minha saúde, é mais ou menos como se a gente falasse do metabolismo, né? Então, o metabolismo tá lento, você começa o quê? Ganhar peso, ficar intoxicado, cansado, você vai, né? Ó, ó, Ah, que é isso aí? Fala para é mim. um programa de aceleração do metabolismo físico. Do professor lá que você está fazendo? É exatamente isso que você está falando. Então a gente vai precisar conversar sobre isso, que eu preciso acelerar o meu. Tô nessa Ó. etapa aí, né? Então é a mesma coisa, né? Porque a gente tá, vamos supor, tá intoxicado, tá, né? O movimento, uma coisa vai atraindo a outra. Então, assim, vai abaixando o nosso ritmo e aí vai piorando a coisa, né? Aí você vai ganhando, aí vai desanimando, vai ganhando peso, e tal. É a mesma coisa aqui, né? Então, no E nosso por corpo que que emocional. Oi? você vê que coisa interessante, né? Por que que a gente sempre foi incentivado, né, a comer mal, a se alimentar mal, essa coisa de fast food? Quanto mais peso você tem, mais lento você fica, né? E o que que Quanto promove essa mudança toda? É o movimento. Quanto mais lento você fica, mais sedentário, menos o teu organismo funciona, o intestino, menos serotonina, mais depressão. Aí agora você traz para o que você está lendo, né? Imagina como que os elétrons se comportam diante disso. Pois é, Olha eles que vão ficando, interessante, né? a vibração abaixa, a rotação abaixa, né? Abaixa, exato. A vibração da pureza acelera a ação dos elétrons e ajuda-nos a expandir a luz e a expelir a substância nociva acumulada. E é através do ritmo e da harmoniosa presença eu sou, cuja imagem divina modelou originalmente os indivíduos, que retornará à vibração primitiva dos elétrons, ou seja, a mais elevada. A pureza é muito importante para o aproveitamento do fogo sagrado na precipitação e eterização. Lembre-se, quando a gente fala precipitação, é a manifestação, né? Precipitação e eterização é o processo para materializar.
Então, a pureza é muito importante para o aproveitamento do fogo sagrado na precipitação e eterização. Se o corpo mental não estiver purificado, também não se achará em condições de receber a ideia completa da divindade ou dos mestres ascensionados. Tampouco conseguirá manter e acumular a força integral do esboço devido à luta contra os poderes corruptores da dúvida, do medo, da ironia e de muitos outros agentes destrutivos existentes na atmosfera da Terra e que estão sempre prontos a aniquilar um plano edificante. Então, a falta da pureza, tudo isso, a pessoa descrente, a pessoa é, que tira sarro, né? Que tudo, vamos supor, todos os mecanismos de defesa, dúvida, né? Medo, tudo isso impede a manifestação, né? Ele corrompe a chama. Então, nós precisamos da pureza, purificando isso para poder manifestar. Então, se o corpo emocional não estiver purificado, serão imprimidos, tanto na ideia como no modelo, um cunho pessoal de egoísmo e ambição que farão o modelo perder muito de sua perfeição e efeito. Então, se ele está contaminado no campo mental, ele não tem nem a ideia correta, ele vai ter dúvida, ele vai ter medo. Se ele tiver contaminado no corpo emocional, ele vai ter egoísmo, né? Porque ele quer ser mais, ou ele, né? Tem várias questões aí. Farão o modelo perder muito de sua perfeição e seu efeito. Se o corpo etérico, sede da memória, né, não estiver suficientemente purificado, as lembranças dos erros do passado serão prejudiciais e terão de ser extintas para que possa se manifestar na vida a aventura. Então, aquela pessoa que fica lembrando do passado, lembrando da experiência disso, daquilo, pronto. Então, olha só, é o mental, é o emocional e é o corpo de memórias, que é o trabalho que a gente faz, né? Vai limpando tudo. É, É imprescindível promover a purificação da substância quando esta já preencheu sua finalidade. É eterizá-la conscientemente a fim de liberar o magnetismo que a sustenta e permitir a repolarização de seus elétrons para que retornem ao Sol. Então, aquela memória, aquela coisa que já acabou, libera e deixa os elétrons voltar para o Sol, né? Sem isso acúmulo de aí. experiência, sem acúmulo de história, sem acúmulo de Fica memória. só, fica só com o que é bom e Com do o que que é não é, bom e com o que está aqui agora, vive aqui agora e libera os elétrons, o libera os elétrons. aprendizado, né? Fica com o Fica o aprendizado. Foi bom. aprendizado. É, É isso aí. fantástico. Se no processo de eterização é você pegar, eu costumo explicar, né? Eu acho que você já viu, né? A nossa manifestação é o cubinho de gelo, né? Então nós somos o cubinho de gelo, condensamos, materializamos. Então a eterização é o quê? Agora é transformar esse cubinho de gelo, essa forma aqui, que é quadrada, que eu quero redonda, eu vou eterizar isso e vou pegar a substância de novo e vou criar um cubinho de gelo redondo, porque agora eu quero um redondo, né? Então, assim, se no processo de eterização, que é evaporação, o corpo mental não estiver purificado, né, nesse processo de liberar, ele fará o possível para que a personalidade egoísta mantenha por algum tempo sua substância e estrutura. É aquela coisa que não funciona mais, aquela relação que não funciona, aquela amizade que não funciona, o emprego que já deu, né? Aquela coisa toda que as pessoas ficam se arrastando, né? Se o corpo emocional não estiver purificado, a personalidade apossar-se-á obstinadamente do homem e do seu mundo, empregando formas pensamentos perturbadoras. Por essa razão, não poucas criaturas ficam ligadas a outras que as subjugam, resultando daí muito sofrimento inútil.
Elas serão propensas a recordar sempre os antigos padecimentos e continuarão perseguidas pelo medo e pela maldade. Em consequência, o processo de eterização fica prejudicado. Aquele pessoal que vai arrastando aquela corrente, aquela rede de ex-relacionamentos, de coisas que não funcionam mais, ah, de conflitos, de memórias, de histórias, né? Por essa razão, não são poucas criaturas que ficam ligadas a outra, eu já li, tá? Todo ser ascensionado, ao distribuir qualquer bênção, utiliza sua energia somente da maneira determinada por Deus. Quando o corpo preencheu sua finalidade, da mesma forma com o corpo, né? Quando o corpo preencheu sua finalidade, o indivíduo deixa essa vida para poder no futuro servir a um objetivo mais elevado. Por isso que a gente precisa praticar o desapego, porque senão a pessoa morre e fica presa ao corpo, quer dizer, o corpo, ao que estava ligado àquela história, porque o corpo já não existe, né? Imagina o sofrimento disso. A oportunidade de prestar serviços transcendentes é conquistada pela emanação de vida através de sua constante obediência aos seres celestiais, depois que ascensionou, né? Gostaria que a humanidade aprendesse a lição de pegar ou largar. Muitas vezes fomos testemunhas do grande sofrimento que tem como causa o indivíduo recusar-se na vida a aprender a lição e depois ser forçado a refazer a sua própria e amarga experiência, que é o processo de repetição, que pode acontecer aqui nesta vida e até após a nova encarnação, né? Eu peço com veemência, invocai a lei do perdão para toda energia divina mal aplicada em vosso passado e colocai em seu lugar a minha virtude da pureza. Então, aplicai a lei do perdão e bota nesse espaço a lei da pureza. Que legal, né? E conhecereis a perfeita e plena expressão de vossa individualizada presença eu sou. O vosso coração será convertido num abrigo para o sagrado grau, do qual fluirá toda a ideia divina ao centro criador de vossos pensamentos, sentimentos e palavras. E não só sereis abençoados, como vos tornareis uma bênção para o próximo. Terminando já. Meus discípulos confiantes e necessitados, cada elétron que é libertado do coração divino traz em si o reino celestial. Todo elétron que vem do reino de Deus, que vem de Deus, traz em si o reino celestial. É aquela coisa do holograma, né? Ou de um fractal. Cada pequena partícula traz toda a informação do todo, né? E tem o poder de criar. Usar e sustentar aqui na terra o que for conveniente é admissível para vós e vossa família. Olha, então cada elétron que está vindo direto do Sol central aqui, ele está carregando a informação de tudo que a gente pode fazer e ser aqui na terra. O que for conveniente é admissível para vós e vossa família, para todos os vossos entes queridos ou mesmo para o vosso mundo. No centro de cada elétron também vibra a minha chama da pureza, de modo idêntico. No centro de vosso coração sustentais um poderosíssimo acelerador atômico. Temos um acelerador de partículas no nosso coração. Tendes completo e livre acesso a tudo que nós somos e possuímos. Temos completo e livre acesso a tudo que nós somos e possuímos. Através da concentração em mim, a chama da pureza, libero, dissolvo e purifico vossos corpos internos e físicos, e em nome da minha presença, simplesmente lavo toneladas de impurezas e imperfeições acumuladas em vossas consciências atômicas. Recebei tudo isso como uma dádiva de Deus e prossegui como seres divinos puros e livres. Que lindo. Que beleza, né?
Muito lindo. Que beleza. Aqui ele continua depois, os sete princípios, a gente pode ver no próximo. Sete princípios da precipitação, né? Segundo o bem-amado clero Elohim da pureza. Eu não sei se a gente já viu esse do clero, não sei. Mas é isso. Terminamos aqui essa leitura. Como Muito foi essa leitura bom. hoje para você? Nossa, foi assim expansiva. O que mais assim? Essa É, questão toda da pureza, desse, como, do mecanismo, né? Da questão dos elétrons, esse decreto que eu até pedi para você colocar lá no grupo, vou muito colocar. forte, muito forte. Entendimento, sim, expandiu. Muito bom. Para mim chamou a atenção um negócio interessante que não tinha chamado a atenção ainda para mim. Ele fala assim: então, quando você for tratar o passado, você aplica a chama do perdão e coloca no lugar disso a pureza. Sim, porque o que que a gente foi ensinado a fazer? Culpa, né? Ah, eu errei, sou culpada. E você fica naquela, né? Olha Eu, só que diferença, né? De você se perdoar, né? É o auto-perdão, e você se purificar. eu achei interessante porque quando eu trabalho o perdão com as pessoas, eu trabalho o quê? A pessoa tendo a visualização, né? Uma conversa, uma liberação, né? Invocando a luz, sempre eu trabalho com a luz branca, né? Uhum. E aí libera a pessoa com a luz branca. E ainda pode melhorar nisso, né? Depois buscar olhar só a perfeição naquela pessoa, que é a pureza, né? Muito bom. Criar a imagem perfeita daquela pessoa. Se liberou, trabalhou. Então, qual seria agora? Eu lembro uma vez, estava num retiro com um pessoal de yoga e uma pessoa que eu tenho um carinho muito enorme, uma professora de yoga que faz esse Bhakti Yoga, né, que é o yoga da devoção, né? Ela faz as leituras do Bhagavad Gita, alguns livros. E eu estava no retiro dela e ela fez um comentário sobre a relação dela com o pai dela. E foi uma conversa muito rápida, porque eu nem falei de atendimento, nada, mas ali, uma conversa. E eu falei para ela, tá, mas então agora imagina o seu pai fazendo de uma outra forma, né? Falei para ela fechar o olho e tal, fazendo diferente. Gente, que incrível! Aquela menina teve uma transformação assim instantânea, porque ela já tinha conhecimento. Ela só nunca tinha feito uma prática como essa. Ela falou assim, Gláucia, isso para mim foi maravilhoso. Então, olha, é o olhar do observador, né? Que é aqui, ó, perdoai e aplicar a chama da pureza. Então, perdoa e projeta uma imagem da perfeição, da pessoa pura, né? Olha que coisa legal. Sim. E também é aplicável a você mesma, né? A nós mesmos. Às Total. vezes a gente porque tem essa questão do outro, mas tem a questão nossa. Se Quanta, perdoar, né? quanta coisa você fez, você, se eu pudesse voltar lá atrás, eu não teria feito daquele jeito. Ledo Sim. engano, né? Porque se a gente pudesse voltar lá atrás com a consciência que a gente tinha lá atrás, a gente fazia tudo de novo, Tudo igual, é verdade, né? porque é. Então é perdoar e aplicar essa pureza, né? Ok, tá tudo bem. Eu lembro quando eu fiz essa prática.
com você no atendimento, né? Eu lembro que eu fiz isso também. Eu perdoei e pedi perdão também pelos meus Sim. erros, né? Sim, é Muito muito bom. poderosa, né? Muito poderosa, né? Que não é erro, né? Porque a gente tem essa coisa de colocar tudo dentro de um, né? Mas não é, eu não vejo mais como erro, eu vejo como aprendizado, Sim. né? É que Foi uma assim, experiência que não deu um resultado bom, mas foi por uma que que experiência a gente cai nessa armadilha do erro, né? Porque é um comportamento, é uma ação, um resultado diferente da nossa expectativa. Por isso que é erro. Porque é comparado com a nossa expectativa ou com a expectativa do outro, do ou com um outro. padrão, né? Sim, Então, assim, quando você ajusta a expectativa ou o padrão, né? Porque o que que é um erro? Se você tem um padrão e você faz fora do padrão, né? Tem um erro no padrão. Mas agora, por exemplo, você está fazendo uma coisa que é nova, não tem padrão. Como que você errou? É uma experiência nova para você. sim, Como que você errou? Não, você não errou. Agora, você tinha uma expectativa e o resultado foi diferente. Aí você vai ter um aprendizado. Bem, se eu fizer continuar fazendo desta forma, eu não vou ter o resultado que eu quero ter. Então, eu vou mudar a forma. Então, mas assim, essa cultura do erro, ela é muito industrial e corporativa, né? E que sim, replica para nossas vidas, industrial, corporativa e religiosa, né? sim, sim. E Ah, que, e relacional também, porque isso tá sim, tudo ali. Ah, se você fizer isso, você está fazendo errado. Pô, por que que eu estou fazendo errado? Eu lembro, eu era pequena, eu questionava muito. Eu tinha os meus problemas, né? Problema não, mas as minhas questões de relacionamento com a minha mãe era muito por causa disso. Ah, sim, não, mas por que não? Não, porque não. eu tinha isso com meu pai, olha que engraçado. Não Olha é, que não porque coisa. não, mas por que não, né? Pois é. Aí o pior é E, quando eu fazia. Eu quero experimentar, né? Às vezes eu me dava mal, às vezes eu me dava bem, mas eu vivenciava aqui. Aí a gente é aquela coisa da ovelha negra, né? Aí colocaram a gente numa caixinha, a ovelha negra da família. mas pensa, se você não tivesse esse ímpeto, né, de vou fazer apesar de. Claro, deve ter tido muito conflito, tudo, mas a pessoa que não cria este ímpeto de fazer o contrário àquilo, ela fica condicionada, altamente condicionada. E aí é muito difícil de fazer mudanças, de sair do status quo, porque ela não criou esse hábito de contestar, ela tem medo, entendeu? Tem medo de Sim, errar, medo de sair. De qual script? Qual? Qual? Mas é porque tá ali. É aquela história daquele elefante criança, né? Elefante filhotinho, que amarra o pezinho dele na árvore. Então, ele ficou amarradinho ali, aí ele ia ali um metro de distância e tal. Ele cresce e ele precisa. É uma cordinha que ele soltaria fácil. Mas ele está sim, condicionado àquilo, né? é verdade. No meio corporativo, é muito claro, foi muito claro, né? Essa questão por causa das pessoas que têm dificuldade de se adaptar a novas situações, né? E no corporativo a mudança, não sei hoje, né? É o tempo Mas é todo. muito dinâmico, é muito dinâmico. Então as pessoas que têm esse tipo de dificuldade não se enquadram, né? Não, não Tanto se é que enquadra, ficam criando problema, né? eu lembro que no meu currículo tinha isso. Eu colocava sempre isso, né? Facilidade de adaptação a novos ambientes, às novas. Nossa, a mudança, novos ambientes, mas tudo É, é condicionamento, né? Tudo é condicionamento, né?
É muito legal. Muito bom, Ana. Então, olha, foi um prazer estar com você aqui. Agora a gente vai encerrar a live, viu? Um beijo no seu coração e para todo mundo, né, que vai ouvir Gratidão pela oportunidade, é essa sempre live muito aqui. É bom. muito bom, né? Você que vai estar ouvindo aqui essa live depois, se aquecer seu coração, deixa um comentário, né? Um comentário do que foi legal para você nesse assunto, né? E a gente pode curtir, pode encaminhar para alguém. Então, nós agradecemos vocês. E agora, já já, nós vamos para a live do Demis, né, Ana? E já foi, É? já começou. E hoje deve estar quentes os assuntos, né? É, tá tudo muito fervilhando, né? Então tá bom. Beijo no seu coração, beijo Beijo, para todos. Fiquem com Deus, uma semana abençoada e maravilhosa. E a gente volta daqui a 15 dias na próxima leitura. Até mais. gratidão.